Olá! Nesse vídeo nós vamos mostrar as três formas diferentes de se resolver uma equação quadrática. O primeiro método é a fórmula resolutiva. Então eu tenho uma equação quadrática, 3x² mais 13x menos 10 igual a zero. E aí eu quero descobrir quais são os valores que eu coloco no lugar de x que faz essa conta dar zero. Nisso consiste em resolver a equação quadrática ou obter a solução da equação quadrática. Aqui estaremos trabalhando no conjunto dos números reais. O que a gente faz? Recomendo sempre que a equação quadrática seja escrita as letras do maior expoente para o menor, da esquerda para a direita. Então aqui x ao quadrado, x elevado a 1 e aqui o termo independente de x. Escrevendo sempre da esquerda para a direita nessa ordem, o primeiro valor antes do x ao quadrado ou o primeiro coeficiente é o A. O A vale 3. O segundo coeficiente é o B, vale 13. E o terceiro coeficiente é o C, vale 10 negativo. Feito isso, nós vamos precisar dessa fórmula, que é a chamada fórmula resolutiva. Também é muito comum você vir nos livros didáticos ser chamada de fórmula de Bhaskara. Então, isso aqui é uma fórmula que a gente tem que memorizar, tá bom? O que a gente faz? Nós vamos substituir aqui os valores de A, B e C nessa fórmula. Repare que esse menos faz parte da fórmula. O B vale 13, mais ou menos. Novamente, B vale 13 ao quadrado. Menos 4 AC. Aqui tudo junto é conta de multiplicar. Então, é 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é 10 negativo. Aqui embaixo, 2A, 2 vezes 3, que o A vale 3. Número e letra juntos, conta de vezes. Repete aqui fora, repete aqui embaixo, dá 6. 13 ao quadrado é 13 vezes 13, 169. 4 vezes 3, 12 vezes 10, 120. Aqui nós temos dois sinais iguais, dá positivo. Sempre que você multiplica, se tiver quantidade de sinais negativos, se a quantidade de vezes que ele aparece é par, dá positivo. Duas vezes, par, dá positivo. Agora, fazendo essa conta aqui dentro, vai dar 289. O menos 13 e o 6 continua igual. Agora, eu tenho que achar a raiz quadrada de 289. Achar a raiz quadrada é achar dois números iguais que multiplicados dá 289. Esse número é o 17. E aqui eu recomendo. É ideal que a gente consiga memorizar números que têm a raiz exata, são os chamados quadrados perfeitos. Isso é um serviço de memorizar. Você tem que parar e ficar 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4, 17 vezes 17, 289, 15 vezes 15, 225, 30 vezes 30, 900. Você deve tentar memorizar alguns. Se você tiver disposição, você consegue memorizar, tá bom? O que a gente faz? Como aqui é mais ou menos, nós vamos encontrar o x1 fazendo 13 negativo menos 17 e depois o x2 fazendo 13 negativo mais 17. A ordem não importa, você poderia começar com mais aqui, tá certo? Aqui é devo 13, devo 17, devo 30. Né? Você tem que olhar quando você estiver fazendo operações que só tenha mais e menos, sinais iguais você tem que juntar. Sinais negativos é o que você deve. Deve 13, deve 17, deve 30. Repete o 6. 30 dividido por 6, 5. Como é dívida, o sinal final é negativo. O x2, o que vai mudar, que ao invés de menos, vou fazer mais. Agora eu devo 13, mas eu tenho 17. Então eu pago e fico com 4. Sobra, é positivo. Repete o 6. Ora, sempre que você estiver trabalhando com frações, você deve observar se é possível simplificar. 4 e 6 são pares, então eu divido por 2 dá 2, eu divido por 2 dá 3. Tem que dividir pelo mesmo número embaixo e em cima. Assim, eu consigo obter os resultados 5 negativo e 2 terços. São as duas raízes, que é o nome que se dá a essa letra. As raízes da equação são os números que, quando eu colocar aqui no lugar da letra, vai fazer essa conta dar zero.
Só uma observação, como essa equação aqui é quadrática, ou seja, a maior potência da letra é 2, ela tem no máximo duas soluções no conjunto dos números reais, tá certo? Aqui nós obtemos o quê? Duas soluções diferentes. E isso tem tudo a ver com esse número que aparece aqui dentro da raiz. O 289 é o chamado discriminante da raiz. Se ele der um número positivo, ou seja, maior que zero, igual aqui, você vai achar duas raízes diferentes. Se ele tivesse dado zero, resultado zero, você vai achar duas raízes iguais. O x1 e o x2 seriam exatamente iguais. E se ele der negativo, você vai parar, não tem como resolver nos números reais. Se aqui tivesse dado negativo, eu ia parar e ia colocar solução conjunto vazio, tá? É bom saber disso. Aqui, né, nessa situação, eu já estou mostrando, entendendo que você já tenha visto essa parte teórica anteriormente. Então, aqui a solução é 5 negativo e 2 terços. É um conjunto, então a gente tem que colocar entre chaves, tá bom? A ordem que você escreve aqui não importa. Eu prefiro sempre começar com o número negativo e depois o maior. Vamos verificar. Como que você verifica? Você troca onde que tem x pelos resultados que você achou. Eu vou começar com 5 negativo. Onde tinha a letra x, eu troquei por 5 negativo, que é aqui, x ao quadrado, e aqui, que é quando eu multiplico 13. Primeiro você resolve isso aqui. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Mas isso aqui vai dar positivo, porque toda vez que você eleva ao quadrado, como são sinais iguais, dá positivo. Então, primeiro resolve aqui, dá 25. 25 vezes 3, 75. 13 vezes 5 dá 65. Sinais diferentes, negativo. Toda vez que você for multiplicar, tem que olhar a regra de sinais. Sinais diferentes dá negativo. 75 menos 65, 10. Menos 10, 0. Ok, verdade. Então, isso prova que o 5 negativo é solução. Colocando ele aqui vai dar 0. Quando colocar o 2 terços aqui ao quadrado, então aqui vai dar o quê? 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Aqui eu posso multiplicar direto. 13 vezes 2, 26. Repete o 3. Agora você observa que você pode fazer duas contas aqui. Multiplicar o 3 vezes 4, 12, igual eu fiz aqui, ó, 13 vezes 2, 26. Ou você pode dividir primeiro. Repara que divide por 3 e divide por 3. Então, se eu dividir por 3, aqui vai sumir. E aqui vai dar 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 4 sobre 3. Concorda? Então, aquilo ali é a mesma coisa que 4 sobre 3. Agora, o que eu faço? Quando você estiver fazendo adição ou subtração de frações, você só pode adicionar ou subtrair se os denominadores forem iguais. Se não for, você tem que achar denominadores comuns. Como aqui já são iguais, o que a gente faz? Repete o denominador, você não mexe no denominador. Os alunos fazem confusão. Soma em cima, 30, soma embaixo dá 6. Está errado. Certo? Soma de frações ou subtração de frações, denominadores iguais. Repete o denominador, soma, que aqui é a adição, a soma dá 30. 30 dividido por 3 dá 10. 10 menos 10, 0. Verdade. Eu sou obrigado a fazer a verificação? Não, você não é obrigado. Mas numa prova, é recomendável, né? Para você ter 100% de certeza que você acertou. Essa fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, é a fórmula clássica ensinada nos livros didáticos. Minha sugestão para você é memorize. Isso aqui é uma fórmula, é uma receita. Basta você memorizar aqui o A, B e C, memorizar essa fórmula e vir fazendo as contas. Memorizou a fórmula, consegue fazer as contas? Dificilmente você vai errar. Domine isso, porque você vai usar isso direto no ensino médio. Primeira vez que a gente vê isso no 9º ano, mas é usado direto no ensino médio. E é usado também não só na matemática, você vai precisar disso, por exemplo, lá na física, que se estuda no ensino médio. Então, é uma ferramenta bastante comum e é tranquilo, basta você memorizar os passos. Não tem tanto mistério assim não, tá bom? Outra forma de resolver, vou resolver o mesmo problema, só que agora eu vou usar um método chamado soma e produto.
Então, a primeira observação é, o que é a soma? A soma você vai obter dividindo o valor do menos B pelo A e o produto você vai obter dividindo o C pelo A. Vou resolver o mesmo exercício que eu já sei a resposta, que é 5 negativo e 2 terços. Tá? Então, eu vou resolver o mesmo exercício. Então, eu tenho que saber quem que é o A, o B e C. Lá, nós já sabemos a resposta, só deixar aqui, né? Para a gente conferir no final. Agora eu vou obter a soma. Como que é a soma? Menos B sobre A. Então, aqui é 13, vai ficar menos 13. Sobre A, o A vale 3. Então, essa soma é menos 13 sobre 3. O próximo passo é achar a metade dessa soma. Acha a soma, é só gravar a formulazinha. Achou, agora eu tenho que achar a metade dela. A metade desse número é 13 sexto negativo. Vou mostrar aqui por quê. Achar a metade de um número é multiplicá-lo por meio. Achar a metade de um número é multiplicar o número por 1 sobre 2. Ao fazer isso, 13 vezes 1, 13. Não muda nada, 13 negativo. 3 vezes 2, 6. Quando você vai dividindo um número, o denominador vai aumentando. Quanto maior isso aqui, menor é o resultado. Tá certo? Então, detalhes aí. E o produto, C sobre A. C, 10 negativo, A vale 3. Então, a gente, do mesmo jeito que anteriormente, a gente tem que memorizar a fórmula resolutiva, aqui a gente também tem que memorizar uma fórmula. Como obter a soma e como obter o produto. Sempre é assim, tá certo? A soma é sempre o menos o B sobre A, o produto é sempre o C sobre A. Achou a soma, acha a metade. Se for fração, achar a metade é multiplicar por meio. Se fosse um número inteiro, por exemplo, se fosse só 13, a metade é 6,5. Ou você poderia colocar 13 sobre 2 na forma fracionária. Tá certo? Beleza. Agora eu vou obter um número que eu vou chamar de U. Como que eu obtenho esse número? É sempre a raiz quadrada dessa metade ao quadrado menos esse número. Tá certo? Vamos lá. Quem que é a metade da soma? Menos 13 sexto. Eleva ao quadrado. Subtrai o produto. Quem que é o produto? 10 terços. É sempre o primeiro número que você obteve menos o segundo. Então, esse menos faz parte da fórmula. O primeiro ao quadrado, o segundo não. Quando você eleva um número ao quadrado, fica sempre positivo. 13 vezes 13, 169. 6 vezes 6, 36. Aqui de novo, toda vez que você eleva um número ao quadrado, ele é um quadrado perfeito. Então, é recomendável, eu vou repetir novamente, é recomendável você memorizar alguns números. Você não vai conseguir memorizar tudo, porque eles são infinitos. Mas quanto mais você memorizar, mais rápido você vai resolver as questões, vai tornar eficiente o seu serviço. Então, 13 ao quadrado, 13 vezes 3, 169, 6 vezes 6, 36. Aqui, ó, sinais iguais, dá mais. Olha, de novo, eu estou somando frações, mas eu não posso somar frações com denominadores diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar o seguinte, que número vezes 3 dá 36? É o 12, 3 vezes 12. Então, se eu multiplicar aqui embaixo por 12, eu vou multiplicar em cima por 12. O que fizer embaixo tem que fazer em cima. Se você divide em cima, tem que dividir embaixo. Se você multiplica em cima, tem que multiplicar embaixo. Então, 3 vezes 12 vai dar 36. Então, 10 vezes 12 vai dar 120. Ou você faz aquele lance de acha o MMC e tal, né? A gente aprende lá nos anos iniciais. Você escolhe aí. Somando, dá 289. Repare, esses números, será que eles são quadrados perfeitos? Né? Será que o 36 é fácil, né? Dá 6, 6 vezes 6. O 289 é 17. Se você souber, se não souber, vai ter que ficar testando, né? Aí o aluno tem que saber que eu quero dois números iguais. Aí ele vai testar, será que é o 15? 15 vezes 15. Será que é o 16? 16 vezes 16. E aí vai. Apesar de que, se esse carinha aqui é ímpar, aqui tem que ser ímpar. Então não adianta testar número par. Será que é 14 vezes 14? Perda de tempo. Par vezes par não pode dar ímpar.
Então tem que ser ímpar, 15, 17, 19 e tal. Aqui é par, só pode ser par. São detalhes. Próximo passo, o que eu faço agora para achar os meus x? Pego esse número, que é a metade da soma, e num deles eu vou diminuir o valor do u. Então lá, quem que foi a metade da soma? Menos 13 sexto. Eu vou diminuir o valor do u, 17 sexto. Como as frações têm denominadores iguais, eu repito e vou juntar aqui em cima. Devo 13, devo 17, devo 30. Quando você estiver fazendo contas de adição e subtração, os sinais iguais têm que ser juntados. E por isso que eu sempre falo, negativo eu leio o quê? Devo 13, devo 17, devo 30. Para não errar. Embaixo não pode mexer no denominador. Repete. 30 dividido por 6, 5. Aqui é negativo, o resultado tem que ser negativo. E o outro x é quem? É a metade da soma mais u. Um é a metade menos u, o outro é a metade mais u. Então, aqui nós temos menos 13 sexto mais 17 sexto, denominador igual, repete. Devo 13, mas tenho 17, pago, sobra 4. Como aqui é par e aqui é par, divide por 2, divide por 2. Portanto, olha lá, 5 negativo e 2 terços é a solução que já havíamos encontrado, resolvendo usando a fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara. Aqui eu usei a soma e o produto. Vamos para um terceiro caso, ou um terceiro método de se resolver, que é o completar quadrados. Completar quadrados é uma ferramenta que é bom você dominar, porque no terceiro ano, em geometria analítica, às vezes você vai precisar de usar isso aqui, tá bom? Lá no oitavo ano, quando se trabalha com produtos notáveis, também a gente aprende isso lá pela primeira vez. Eu sempre costumo dizer o seguinte, são formas. O que a gente tem que observar? A receita. Como que eu faço? Você entendeu? Você vai conseguir resolver, tá bom? Para você resolver completar quadrados, como aqui tem um número 3, eu devo deixar aqui como 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. Só que eu sou obrigado a dividir o segundo termo por 3, o terceiro termo por 3 e o quarto termo por 3. Numa equação, eu posso multiplicar todos os termos por um mesmo número diferente de zero ou dividir. Isso não vai alterar o resultado das letras. Alterou aqui os coeficientes. Então, o que eu faço? Eu vou dividir pelo número que aparecer aqui antes do x ao quadrado. Se aqui fosse um 5, eu ia dividir todos eles por 5. Então, divido por 3 dá 1, divido por 3 dá 13 terços, divido por 3 dá 10 terços, divido por 3 continua 0. Tá bom? Só colocar aqui, né, que a solução nós já sabemos, tem que ser a mesma. Próximo passo dessa receita, né, dessa forma. Repete, aqui tem que começar com 2. Ah, Marcelo, vai ser sempre 2? Sim, sempre 2. Poderá ser o 3? Não. 4, 10, 12? Não. Tem que ser o 2. Começou com 2, repete o primeiro aqui, que é o x, e aqui tem que ser a metade do que está aqui. Vamos supor que fosse o número inteiro, 10, eu ia colocar 5. Se fosse 20, eu ia colocar 10. Se fosse 6, eu ia colocar 3. Se fosse 18, eu ia colocar 9. Eu tenho que colocar a metade. Mas como eu quero a metade de uma fração, já fiz isso anteriormente, a metade de uma fração, a metade de qualquer número é multiplicá-lo por 1/2. Então, na hora que eu multiplicar em cima por 1, continua 13. Na hora que eu multiplicar embaixo por 2, dá 6. Repete aqui. O que eu fiz? Eu escrevi o que está em cima de uma outra forma diferente. Repare que está lá o x ao quadrado. Se eu multiplicar aqui por 2, dá 26. Dividido por 6 vai dar 13 terços, menos 10 terços. O que está embaixo está em cima. Só que eu só mudei isso aqui. Ao fazer essa jogada, olha o que a gente faz. Esse cara que apareceu aqui entre parênteses, o que você vai fazer? Você vai escrevê-lo uma vez elevado ao quadrado com mais, e você vai repeti-lo ao quadrado com menos. Repare, eu acrescentei essa quantidade e tirei. A igualdade não mudou. Mudou os termos, sim, mas o valor da igualdade continua igual,
porque eu acrescentei e tirei. Ao fazer isso, o que está acontecendo? Olha para esses três primeiros termos. O primeiro começa ao quadrado, o terceiro ao quadrado. Três termos, trinômio, o primeiro ao quadrado, o terceiro ao quadrado. Agora, você repare que no meio está repetido o x, está repetido o 13 sextos. E esses dois caras estão multiplicados por 2. Isso aqui é o que a gente chama de trinômio quadrado perfeito. Então, eu posso reescrever esse trinômio quadrado perfeito como? Pego esses dois termos que estão multiplicados por 2, coloco aqui entre parênteses, repito o sinal aqui de mais, se aqui fosse um menos, eu ia repetir um menos, e elevo ao quadrado. Esse trinômio quadrado perfeito, ele é representado por esse quadrado da soma. É assim, o quadrado da soma gera um trinômio quadrado perfeito, e um trinômio quadrado perfeito veio de um quadrado da soma. Essas duas coisas são equivalentes, tá certo? Aqui dá menos 10 terços, aqui continua negativo, porque o negativo não está dentro do parêntese. Se ele estivesse aqui dentro, ao quadrado, ia dar positivo. Mas como ele está fora, ele não está sendo elevado ao quadrado. Então, você vai repetir. 13 vezes 13, 169. 6 vezes 6, 36. Tá certo? Repare, aqui tem duas frações de denominadores diferentes. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por 12. Que aqui vezes 12 vai dar 36. Só que eu vou ter que multiplicar em cima por 12. Para que os denominadores fiquem iguais. Repare que agora eu devo 120, devo 169. Então, eu devo 289. Certo? Devo 289 sobre 36. Mudo de lado, dá positivo. Você tem que pegar esse termo, colocar do lado direito e esse termo ao quadrado ficar isolado aqui. O termo ao quadrado antes do igual, o número depois do igual. Detalhe, se esse aqui tivesse dado zero, nós íamos achar duas raízes iguais. Se tivesse dado negativo, você ia parar, não tem como resolver no conjunto dos números reais. Então, aqui seria vazio. Você poderia escrever essa chave sem nada aqui dentro ou aquele O cortado. Se aqui der negativo, acabou o exercício, solução vazio. Como aqui deu positivo, eu vou continuar. Como? Eu vou extrair a raiz quadrada. Extrair a raiz quadrada de um número ao quadrado, ele vai cancelar. Ó, vai sumir isso tudo aqui. Ó. Isso aqui tudo estava elevado ao quadrado. Deixa de estar elevado ao quadrado. Por quê? Porque a raiz quadrada cancela o ao quadrado. Do lado de cá, nós temos que colocar mais ou menos. Raiz quadrada de 289 é 17, porque 17 vezes 17 dá 289. E a raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 dá 36. O que eu faço agora para achar os meus x? Vou fazer uma vez com menos e outra com mais. Fazendo com menos, esse número vai passar para a direita, vai trocar de sinal. Então, vai ficar 13 negativo com 17 negativo. Duas dívidas. Vai ficar... O 13 vai passar para cá, vai passar DV, porque é negativo. Deve 17, deve 13, deve 30. O numerador é igual, repete. 30 dividido por 6, 5. Negativo. Aqui, 5 negativo. Outra solução é que, ao invés de usar o negativo, agora eu vou usar o positivo. O que vai acontecer? Esse cara vai passar para a direita negativo. Então, vai ficar 17 menos 13, 4. O denominador repete. Como aqui são pares, divide por 2 dá 2, divide por 2 dá 3. Está aqui a solução. Então, são três formas. O primeiro método é o método clássico. Recomendo que você memorize, domine ele. Você tem que dominar uma ferramenta. Dominou essa ferramenta? Procure aprender as outras. Tá? No começo, a gente acha estranho. Fica assim, pô, parece difícil. Vou ficar só com essa. Mas tudo com treinamento a gente consegue aprimorar. Quanto mais você treina, melhor você entende as coisas. E aí você automaticamente para de ficar classificando as coisas como difíceis. Tá? Eu espero que você tenha entendido e até um próximo vídeo.